Santo Deus. Meus amigos, boa tarde. Hoje tem Brasil e Venezuela, eliminatórias de Copa do Mundo. Depois da derrota para o Chile, a expectativa é de uma grande apresentação, não só uma vitória, mas um futebol convincente, para dar o ânimo que está voltando a ter, o povo brasileiro em relação à nossa seleção. Pelo menos a priori, alguns estão muito otimistas em relação ao time que o Dunga está colocando, jogadores brasileiros que estão atuando aqui foram convocados, mas a derrota contra o Chile deixou meio que no ar, uma dúvida em relação ao trabalho do Dunga. Vamos ver, o Brasil hoje contra a Venezuela é franco favorito, mas independente da vitória, o que nós queremos é que o Brasil jogue um futebol convincente. Bom, antes das manchetes dos principais sites do Brasil, rapidamente um destaque de cada um aqui dos nossos convidados e comentaristas. Eu pego boa tarde do Guido Bortolomais. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Você disse bem, hoje o Brasil precisa convencer e jogar muito bem para que o povo brasileiro possa pelo menos tirar aquela dúvida de que essa seleção não vai chegar a lugar nenhum. Jogadores, a gente sabe, com qualidade existe dentro da seleção brasileira, mas a Venezuela não é para se fazer treino secreto, esconder time, escalação. Pô, quem é a Venezuela, hein? Pelo amor de Deus. Fica com medo do treinador da Venezuela saber de que maneira vai jogar a seleção brasileira. Mas é o Dunga, que está sempre remando contra a maré. É o treinador brasileiro que rema contra a maré. Vamos ver o que vai acontecer. E a expectativa do Santos contra o Grêmio é que se os dois jogadores, pelo menos Ricardo Oliveira e o Lucas Lima, vão ter condições de atuar contra a equipe do Grêmio lá em Porto Alegre. Bom, vamos ver então as principais manchetes desta terça-feira, dia 13 de outubro, dos principais sites do Brasil. Veja o que o Globo.com noticia hoje como principal manchete do dia. Na tela, vamos lá. Globo.com diz, jogou a toalha, Aidar pede demissão hoje, hein? É o dia D para ele sair do São Paulo. Que fim triste o São Paulo. Gazeta Esportiva, olha a manchete. Santos, como falou o Guido, estudará condições de convocados e não fará nenhum plano especial. Ou seja, para não arrebentar ninguém, se tiver condições de jogar, joga, não tiver, descansa. O importante é detonar o São Paulo na semana que vem pela Copa do Brasil. O G1 traz a seguinte manchete, estamos à briga, hein? O Jabuca conseguiu empatar lá em Prudente, mas todo mundo empatou na chave. Então, matematicamente, com 2 vitórias e o tropeço de um e outro, o Jabaquara sobe para 13. E o goleirão fechou o gol, hein? Thiago foi um monstro no empate contra o Grêmio Prudente. Folha de São Paulo. Com boas atuações de palmeirense e santista, a seleção olímpica goleia o Haiti. Foi uma bela atuação também do Gabigol. O Extra do Rio de Janeiro. Vamos à manchete de hoje do Extra do Rio? Olha aí, hein? Tá rindo de quê, Dunga? O Dunga, muita gente questionando o trabalho. Eu acho que é muito cedo ainda também para começar a pegar no pé do treinador, Encaramos o Chile lá em Santiago, Chile é campeão da Copa América, é a melhor seleção chilena de todos os tempos e realmente a vitória lá não é nenhuma catástrofe, Embora o Brasil tenha perdido pela primeira vez na história das eliminatórias da Copa do Mundo. Meu caro Luiz Roberto, agora o seu destaque inicial. Boa tarde. Boa tarde. Hoje o seu presidente entrega a toalha, Não, o Edson já estava tudo acertado no final de semana. Carlos Miguel Aidar está desonrando o nome do pai, Henri Aidar. Você, como Guido, já acompanha há muito tempo o São Paulo Futebol Clube. Henri Aidar foi um dos grandes homens de São Paulo, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma. Só que está manchando o nome do Henri Aidar. O Carlos Miguel Aidar não precisava, uma família abastada, tem tudo de bom, um grande escritório, para que isso? Logicamente, seus pares e o seu grupo pediram, ele entrega a carta à renúncia hoje e o Carlos Augusto, o Leco, o grande Carlos Augusto Barros de Silva Leco, vai assumir o São Paulo Futebol Clube. O presidente do conselho e realmente vai assumir o São Paulo Futebol Clube, porque também estava brigado com o Juvenal Gilvéncio. Também tem umas brigas no São Paulo. Acho que nem diz o outro, nunca Dante na história do São Paulo Futebol Clube aconteceu isso. Ele vai ter que devolver o dinheiro, Luiz Roberto? Vai ter que devolver, lógico, que o desvio lá não é pouco, não, Não, é muita coisa, Eu acho que isso tem que vir às claras também. Se São Paulo quer fazer uma limpa, que faça às claras. Tudo aquilo que vai ser acordado, se Deus quiser, essa noite, pelo Conselho Deliberativo de São Paulo. E abre uma lacuna, inclusive, e é bom o debate. São Paulo sempre foi um espelho de notoriedade administrativa, e de repente vem esse absurdo, desse escândalo de um presidente usando o subterfúgio de ser um presidente de um clube, fazer negociata
na compra e venda de jogador. Ah, o cara custa 10, nós vamos botar 20 no contrato e 10 fica fora aqui para nós dividirmos o bolo. E aí? Mostra por que grande parte dos clubes brasileiros estão à míngua? Será que esses exorbitantes salários que dizem que alguns ganham, será que ganham de fato? Vai para a pessoa que tem o contrato poupudo? Ou será que parte do dinheiro vai para o jogador e a outra parte é distribuída também? Isso abre uma discussão muito grande no cenário nacional do futebol. Será que falcatruas como essa que o São Paulo estava fazendo? São Paulo não, o seu presidente, Miguel Aidar, será que outros presidentes, foi provado? Clubes... Foi provado? Claro que foi provado. Provaram? Do São Paulo? É. Lógico que foi provado. Levantaram ou a polêmica? Foi provado. Documentado com uma entrevista que foi gravada pelo vice-presidente. Entendeu? E até propondo ao vice-presidente uma parte aí, falou, quer que eu te dou uma grana e tal. Quer dizer, absurdo. Então eu acho que está na hora de passar o futebol a limpo de um modo geral. Já não basta o que fizeram com o Santos aí recentemente, né? E a diretoria atual paga pelo que fizeram. Até hoje com dificuldade, acerta aqui e lá, fazendo das tripas coração para botar a casa em ordem. Então a gente tem que ficar realmente de olho e tirar como parâmetro porque o motivo pelo qual muitos clubes estão na situação que está. Bom, completando, Luiz Roberto. Olha, para terminar, Edson, a Seleção Olímpica do Brasil, você falou da vitória do Brasil, não jogou contra ninguém, Edson. Haiti e República Dominicana, pelo amor de Deus. Isso é parâmetro? Não é possível. Tudo bem, Gabigol, Gabriel Jesus, foi tudo bem. Mas não é parâmetro? Não é parâmetro para uma seleção olímpica. Lembrando que o Brasil tinha perdido da França, viu, Edson? Seleção Olímpica da França, por 2-1. Aí sim é um bom parâmetro. E, para terminar, vamos falar da valentia e a crise na Venezuela. Porque o treinador, Edson, ontem na coletiva, os jornalistas perguntaram da crise na Venezuela. Vem aí o dia do professor aqui no Brasil, dia 15. Lá na Venezuela, 77 dólares é o que ganha um professor, Edson. Veja bem como é que está. Muito bem. O Gustavo Franco, o nosso repórter online, hoje tem uma enquete legal. Eu tenho a impressão que o palpite para Brasil e Venezuela cai em cheio. E eu tenho a impressão que vamos ter uma goleada. Essa é a grande expectativa. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde. Tudo bem, Edson? Boa tarde, meu amigo telespectador. Participe da enquete do dia. Qual é o seu palpite para Brasil e Venezuela pelas eliminatórias da Copa? Para participar é fácil, é só acessar o Facebook do Baixar Esporte, que é www.facebook.com/Baixar Esporte Show de Bola. Lá você pode enviar tanto a sua mensagem por escrito, como também a sua mensagem de áudio. Então participe e mande seu palpite. E já dá o teu palpite para o jogo. Meu palpite é 2-0 para o Brasil. 2-0 para o Brasil. Pouco, hein, Gustavo? Daqui a pouco você fala da promoção do aniversariante no mês de novembro. 2-0, placar magrinho. Meu caro Carlos Alberto, nosso comentarista da arbitragem, o Camelo. Camelo, eu tô vendo que as eliminatórias da Copa do Mundo, a arbitragem até agora, nenhuma polêmica, hein? Os caras deixando o jogo fluir normalmente, enfim. É um indício de que os jogos da eliminatória, pelo jeito, pelo menos a priori, dessa primeira rodada que nós tivemos, não teremos muita polêmica e nem discussão. Tudo bem, Carlos Alberto? Camelo, boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Guido. Boa tarde, Luiz, Gustavo, a toda a equipe de produção. E um grande abraço a todos vocês que nos prestigiam. Como você falou, infelizmente eu não posso nem opinar assim, quanto à arbitragem, porque vou ser sincero, não vi o jogo do Brasil, não pretendo ver hoje, porque essa seleção não me representa. Pelo amor de Deus, Camilo, você está muito desanimado, cara. Sinceramente. E um feriado longo. Não, sinceramente, se não tiver nada programado ou mais interessante para fazer, eu até posso pensar em assistir, mas se tiver um filme melhor que isso, eu prefiro assistir o filme. Você está tão desanimado assim? Estou, já falei isso há muito tempo. E um adendo em cima do que você falou aí. O que esperar do futebol brasileiro se a entidade maior está no mar de lama de corrupção? A segunda entidade maior para nós, primeiro seria a FIFA, sem comentários, né? O que está acontecendo. Passa para a CBF. Sem comentário, um presidente de uma entidade que não pode sair do país é sinal que está devendo e muito. Então, o que aconteceu com o São Paulo, eu lamento pela torcida do São Paulo, que os torcedores não merecem, mas é bem feito para o Aidar, porque naquele lance lá com o Palmeiras envolvendo o Allan Kardec, ele falou que o Palmeiras estava se apequenando, né? E é engraçado que na história do futebol brasileiro, eu acho que é a primeira vez que um clube de tradição tem um presidente que renuncia. Então, eu acho que ele está pagando pelo mal que ele está fazendo e eu lamento pela torcida, que não tem culpa nenhuma. Mas tomara que não façam, como eu já ouvi, que vai ser tudo acordado
através da renúncia dele, as denúncias vão parar por aí, ou seja, teria que ser ao contrário, investigar, apurar e realmente levar até o fim a coisa. Não jogar para debaixo do tapete e quem vai assumir, esquece. É que o São Paulo também pode ser punido severamente se for realmente levantada as corrupções feitas enquanto presidente da entidade. O Santos também já teve renúncia, viu? Só precisa lembrar você. Não sabia. Obrigado. Não foi uma vez só não, hein? Não foi uma vez só, não. Olha aqui, gente, eu quero dizer... Renúncia mesmo do presidente? Renúncia. Eu tô renunciando. Mandou uma cartinha aí. Sim, senhor. Eu não sabia, não. Eu só quero dizer aqui também rapidamente o seguinte. Antes a gente fala Quintas e manobras do Santos Sá, pronto. Não sabia. Antes a gente fala de eliminatórias, a promoção aniversariante no mês de novembro, você que faz aniversário em novembro ou tem alguém da família, participe. Eu vou colocar na tela agora o telefone da doceria Daniele para você ligar e participar. Dá o nome completo do aniversariante, tá? O endereço, o bairro, a cidade, o telefone para contato e a data do aniversário. Ele estará concorrendo, ou ele ou ela, a um kit festa para 30 pessoas. Esse kit contém bolo, doces e salgados. E você não tem nem o trabalho de buscar, porque a doceria Daniele entrega na sua casa ou no local da festa no dia do aniversário. Para participar, você tem até o dia 30 de outubro agora. Então não perca tempo. Já vai ligando ou mandando pelo nosso Face, não é isso, Gustavo? Pode acessar o nosso Facebook, que é www.facebook.com/Baixar Esporte Show de Bola. Lá você pode enviar o seu nome completo, a data do aniversariante, o telefone e o endereço, e você estará concorrendo a um kit festas para 30 pessoas. Então participe e boa sorte. Agora, se você optar pelo telefone, tá aí para você até 1 da tarde para ligar para a doceria Daniele e boa sorte, tá bom? Vale a pena, hein? Gente, eliminatórias da Copa do Mundo. Tá no ar aí a nossa enquete do dia, palpite. Eu já vou meter aqui um 5-0 para o Brasil. 5-0 para o Brasil. Vamos à tela dos jogos das eliminatórias hoje. Vamos lá. Olha, 18 horas, Equador e Bolívia. O Equador vem de vitória diante da Argentina. Se ganhar, favorito. E a tendência é ganhar, vai para 6 pontinhos, hein? E a Bolívia perdeu o primeiro jogo para o Uruguai. Então, o Uruguai, que vem de vitória contra a Bolívia, como o Guido falou, enfrenta a Colômbia, que também vem de vitória. Sim, senhor. Hã? Então aí é um jogo, qualquer Equilibrado. um que ganhar, vai para Equilibrado. 6 pontos também. Mas é equilibrado. O Paraguai, que vem de vitória perante a Venezuela, enfrenta a Argentina, que vem de derrota para o Equador. Sim, senhor. E a Não última é vez que páreo os dois fácil se para a enfrentaram Argentina. foi 6-1 para a Argentina. Como é que é o negócio? A última vez que os dois se enfrentaram foi 6-1 para a Argentina na Copa América. O Messi estava em campo, não esqueça disso. E outra coisa, a rivalidade Paraguai, lá no Paraguai contra a Argentina. É isso aí. muito grande. É, sem dúvida. E o jogo é mais tarde, 9 da noite. Mesmo horário, ou seja, 9 da noite, o jogo Paraguai e Argentina. 1 hora após aqui, Brasil e Venezuela se enfrentam. E também, pouco mais tarde, 23 horas e 15 minutos, a seleção peruana que vem de derrota enfrenta o 8h15 Chile, lá. que ganhou do Brasil. Então nós poderemos ter uma rodada muito interessante, esta segunda das eliminatórias da Copa do Mundo. Eu até Arbitragem gostaria de um uruguaia para palpite Brasil. aqui dos nossos comentaristas, né? A respeito dessa rodada interessante das eliminatórias da Copa do Mundo. Eu vou começar com o Guido Bortolomazzi, falando dos jogos de hoje, além do Brasil, que a gente vai abranger um comentário mais profundo. Vamos lá. Os jogos de hoje e palpite de cada um dos nossos integrantes aqui, hein? Para amanhã depois ninguém falar, olha, eu falei que ia perder, eu falei que ia ganhar. Guido, Equador tritura a Bolívia hoje? 3-0. 3-0. E você, Camelo? Vitória do Equador. Tem que falar o placar, não? Se você quiser, Não, vitória do Equador. Equador ganha. E você, Luiz Roberto? Sigo o Camelo. Equador favorito. Você, Gustavo? Ganha Equador, 3-0 para o Equador. 3-0 para o Equador. Eu também acho que o Equador tritura a Bolívia. Uruguai e Colômbia. Guido Bortolomé. 2-0 Uruguai. E você, Camelo? Uruguai. Luiz Roberto? Um empatezinho aí. O empate. E você, Gustavo? 2-1 para o Uruguai. 2-1 para o Uruguai. Bom, Placar Paraguai clássico. e Argentina. Guido? Esse tá difícil. 2-1 para a Argentina. 2-1 para a Argentina. Camelo, você acha da Argentina também? Paraguai. Paraguai. E você, Luiz Roberto? Boa, Camelo. Tamo junto. Paraguai. Paraguai. Paraguai.
Mas você está falando aí com coração ou Coração. com a razão? Coração. Você não está Paraguai. anti-Argentina, não. Lógico. Pelo amor de Deus. Tchau. Muito bem. Gustavo Franco, Na razão da Argentina 1-0. da Argentina 1-0. Puxa saco. Peru e Chile, o que você acha, Guido? 5-0 Brasil. Não, Peru e Chile. Peru e Chile. Peru e Chile. e Chile? Peru e Chile, Guido. Peru, conhece Peru? Glu, glu, glu. Peru e Chile. É um jogo complicado pro Chile, viu? Mas eu acho que o Chile ainda é favorito. Paulo Guerreiro joga? Joga. Joga? Eu não sei não, esse jogo é complicado. Vai dar um empate aí. Empate. Empate. E você, Camelo? Chile. Chile. Luiz Roberto? Chile. Você, Gustavo? Vai dar Chile. Chile. Junto. Bom, e agora vamos falar de Brasil e Venezuela, mas antes vamos ouvir o técnico da seleção brasileira, que, entre outras coisas, falou de críticas e de pressão que ele já está recebendo logo no início das eliminatórias. Vamos lá, Dunga. Cada um tem a sua, Vai dar Peru? a sua opinião e nós temos que respeitá-las, né? Mas talvez se fizesse uma pergunta diferente a esses ídolos. Quando vocês estiveram aqui, vocês não passaram pelas mesmas situações? Se passou pelas mesmas situações. Então, no Brasil, vai ter sempre a desconfiança até você ganhar. Mas no dia que você ganhar, no outro dia começa a desconfiança de novo, começa a cobrança. Aí tá aqui o Cafu. Pega o currículo do Cafu, vê quantos títulos é, e até o último jogo da seleção brasileira ele era cobrado. Então isso é a seleção brasileira. Agora, logicamente, né, ídolos que passaram por aqui teriam que refletir um pouquinho nesse aspecto. Será que nós não passamos por essa mesma situação dentro da seleção brasileira e não tivemos que confirmar, e muitos deles confirmaram a expectativa, conseguiram passar por cima de problemas, de situações adversas, foram vencedores, mas a situação é essa, você tem que saber administrar as críticas, as cobranças. Agora, não é nem um pedido, né? É só uma troca de informação, né? Os que estão do outro lado lá tinham que se colocar um pouquinho no nosso lugar, e quem já esteve aqui também colocar um pouquinho no nosso lugar. Em 2 dias você chega de viagem, 11 horas, 12 horas, os outros também, as outras seleções também, mas as outras seleções têm um trabalho de 8, 10 anos, com os 80% dos meus jogadores, nós temos que reformular a cada dia, a cada instante, tem essa cobrança. Agora, o que eu posso falar para o torcedor e para vocês, que estamos trabalhando, que é a nossa obrigação, muito, estamos buscando o máximo de informação, estamos buscando o máximo de opiniões para nós conseguirmos resolver essa situação. E nós não vamos nos acomodar em nenhum momento, e não deixaremos ninguém que está parte do grupo tenha esse conformismo. Nós temos que lutar até o momento que nós conseguirmos o nosso equilíbrio. Acho que a grande pergunta que muitos estão fazendo, e nem todos estão respondendo de acordo com o que o povo gostaria, é se essa seleção que aí está é a melhor que nós temos. Eu vou só citar um exemplo. Há não muito tempo atrás, teve aqui o Serginho Chulapa. E o Chulapa falou que em 78, na Copa da Argentina, ele estava arrebentando no São Paulo. Arrebentando. E aí, ao invés de levarem o Serginho Chulapa, levaram o Roberto Dinamite. Mas, vejam, o Roberto Dinamite também estava arrebentando no Vasco, fazendo gol de monte. Então a gente fica assim, puxa, tinha Serginho, tinha Roberto Dinamite, né? Tinha o Careca. Então, o Careca iniciando carreira, hein? Muita gente pensa assim, e hoje? Quais as opções? A gente sabe que o Neymar volta, depois da partida de hoje, cumpriu as 2 e vai voltar. Mas estamos com o Ricardo Oliveira, com 35 anos de idade. A nossa safra não é muito pobre, não, meu caro Guido? Bom, em primeiro lugar, você tem que começar a pensar o seguinte. Se você está escalando o time, por que você não escala a comissão técnica primeiro? Por que você tem que escalar o time? Escala a comissão técnica. Começa pela comissão técnica. É a melhor comissão técnica para a seleção brasileira? Por que eu tenho que falar do time? Por que ele está reclamando que os outros estão reclamando do que ele está fazendo? Porque ninguém confia no trabalho dele. Ninguém confia, ele está lá por acaso. Essa é a realidade. O Dunga foi colocado na seleção porque alguns homens que fazem parte da CBF não entendem nada de futebol. E naquela maneira de você tratar a seleção brasileira, colocaram um homem que não ganhou um título nenhum na vida. Que nunca dirigiu um clube. Quando ele foi técnico da seleção brasileira, em 2004, a seleção acabou perdendo a Copa. Ele saiu, arrumou emprego em algum clube. Foi treinador de algum clube. Trabalhou em algum clube como
técnico permanente, ganhando título. Então começa tudo pela comissão. Ele seria um ótimo auxiliar técnico. Ele seria um ótimo auxiliar técnico, mas não treinador da seleção brasileira. Aí você começa a analisar. Se o treinador, para a maioria do povo brasileiro, não tem a competência de dirigir a seleção brasileira, como é que ele vai ter a competência de convocar os melhores jogadores para servir a seleção? Como é que ele vai enxergar que esses jogadores que estão aí são os principais jogadores que hoje ele tem em mãos para servir a seleção brasileira? Essa é a pergunta que fica no ar. Não adianta você criticar o jogador. Você tem que primeiro analisar se a comissão técnica é capaz de seguir caminho com a seleção brasileira. Na minha opinião, não é. Infelizmente, o Brasil está acéfalo de um treinador. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Essa é a realidade. Agora, o Brasil, eu acho que não tem nenhum tipo de risco. Só se eu queimar a língua, né? De a gente não ficar entre os 4 primeiros das eliminatórias da Copa do Mundo. Eu acho que tem. Será? Eu não tenho essa certeza, não. Opa! Se vacilar, fica na quinta colocação. Aonde? Para com isso. Eu não tenho essa certeza, não. Já falei. Não tem essa certeza, Camelo? Com certeza. Corre grande risco. Porque o futebol Corre grande risco. O futebol é feito de resultados. E quando menos você espera, você pode até analisar seleção por seleção. Se o Brasil tiver um resultado hoje, que eu acredito que não vai acontecer, o Brasil deve golear a Venezuela, mas por acaso se o Brasil tivesse um tropeço hoje, né? Um empate, ou pelo menos não jogasse bem, se não jogar bem, a própria torcida vai ficar com o pé na frente e outro atrás. Em todos os jogos da seleção brasileira vai ficar dúvida no ar. Isso aí não é bom. Começa aquela pressão externa, aquela pressão de que não vai dar certo, a seleção não vai convocar, essa seleção não vai chegar, essa seleção não vai conseguir. E aí começa a fazer as trocas, como ele vai fazer hoje, porque ele não está acertando o time. Ele não conseguiu achar ainda a escalação ideal para a seleção brasileira. Tem jogadores que saíram, mas será que esses mesmos jogadores que acabaram saindo da seleção hoje, Firmino e outros jogadores, tem capacidade de ser titular da seleção brasileira? Vamos ao provável time do Brasil? Vamos. Qual é o provável time do Brasil? Só um adendo aí, Edson. Então, eu concordo com o que o Guido falou, porque realmente o Dunga não é o técnico mais apropriado para treinar a seleção do Brasil. Agora, quanto à escalação e à convocação, infelizmente, é triste a gente falar isso, mas, independente de ser o Dunga, qualquer outro técnico que fosse, tem que convocar de acordo com os interesses comerciais. Infelizmente, não é feita a escolha somente pelo nível técnico. É triste a gente falar isso. Agora, quanto à minha preocupação, porque o Brasil, infelizmente, aquele 7-1 já foi deixado para trás, já foi esquecido. O que foi feito para melhorar, para recuperar o futebol brasileiro? Nada ao quadrado. Ou seja, continuamos com os mesmos erros, com as mesmas falhas, interesses comerciais e financeiros na convocação de jogadores, da comissão técnica, porque o Dunga não é a pessoa mais apropriada para estar dirigindo a seleção brasileira, só que acha que todo mundo vai passar fácil pela Libertadores, não vai. Porque, aparentemente, tecnicamente falando, o pior adversário mais fraco seria a Venezuela, mas o Brasil já sofre na altitude por si só. Pegando umas seleções que já melhoraram um pouco, já cresceram futebolisticamente falando, a dificuldade vai ser maior. Infelizmente para o Brasil, porque apesar de tudo eu sou brasileiro, quero mais é que o Brasil se classifique tranquilamente, seja campeão do mundo, mas hoje essa seleção não me atrai. Tanto não atrai que a própria CBF sabe disso. Por que ela agendou esses jogos do Brasil para centros afastados de São Paulo, Rio de Janeiro? Porque a torcida ela é mais exigente, ela não é fácil de ser enrolada. E geralmente o Norte e o Nordeste, o povo já é mais carente do futebol, então ele apoia muito mais a seleção brasileira. Porque a CBF sabe disso, que ela está fazendo um mau trabalho, então ela não leva o jogo do Brasil para São Paulo, para o Rio, porque sabe que vai encontrar resistência por parte da torcida. Luiz Roberto, qual é o time brasileiro que entra em campo hoje contra a Venezuela? Ele não definiu o time publicamente, mas o que ele treinou, o Lucas Lima, tal, o Felipe Luiz na lateral esquerda, no lugar do Marcelo, o Lucas Lima ali pelo meio. Vamos aguardar, né? No lugar do Oscar. Vamos lá. Jefferson, comece pelo goleiro. O Guido adora o Jefferson. Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Felipe Luiz. Tá boa essa zaga aí, Guido? Não.
Pra mim era Gil e... Isso que eu falo, ele rema contra a maré. Gil Ele rema e contra a Miranda. maré. É brincadeira. Vamos ao meio-campo. Luiz Gustavo, Elias, Lucas Lima e William. Um quadrado meio-campo. Na frente, Douglas Costa e Hulk. É o provável time do Brasil. Vai cair na mesmice. Pode até ganhar, que eu falo, pode até ganhar da Venezuela. Mas não não vai é ganhar, a melhor escalação. Não é. A zaga, Marquinhos, é melhor que o Gil. O Gil hoje é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. O Ricardo Oliveira é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Você Tinha que entendeu? tá jogando. Os dois. Ele rema contra a maré. O Dunga rema contra. Então não adianta. Não adianta. Ele quer que o povo brasileiro ache que ele é o melhor treinador do mundo. Porque se ele ganhar da Venezuela hoje com essa escalação, ele vai falar: mas lá foi um percalço, perdemos lá porque teve esses problemas da viagem, não sei o que lá. Vai dar desculpa de sempre. E nós vamos continuar na mesmice. Se você para escalar o Ricardo Oliveira, você tiraria quem? O Hulk. Colocaria o Hulk fora do time. Mete o Ricardo Oliveira, porque o Hulk não é centroavante. Mete o Ricardo Oliveira, o William pelo lado direito e colocava o Costa pelo lado esquerdo. Douglas Costa pelo lado esquerdo. E o Lucas Lima entra no meio. Lucas Lima no meio. E o Gil no lugar do Marquinhos. Agora, a Venezuela, Edson, o técnico Noel San Vicente, disse na coletiva o seguinte, que a Venezuela passa uma crise muito forte também, igual ao nosso país, há uma crise política, administrativa lá. E a questão do time, a valentia, o que ele vai colocar em campo é a valentia. Retorna o seu zagueiro central, sai aquele zagueiro que entregou ouro contra o Paraguai, entregou ouro, então volta o zagueiro central dele titular. Ele falou que a valentia é a arma de hoje da Venezuela. Pobre Venezuela. Bom, e o Gustavo Franco, os palpites estão pintando aí na nossa internet. O que fala o telespectador? Edson Ricardo Souza de Santos, ele fala o seguinte: o Brasil é um time sem raça, o próprio Dunga admitiu em entrevista que esse Brasil não é um time que se cobra como era nas seleções de outros tempos. O Brasil vence no sufoco por 1-0, mas só ganha porque é a Venezuela. Marcos Oliveira de São Vicente, Argentina, Chile, Uruguai e Colômbia colocam em risco o Brasil para conseguir a classificação. Paraguai e Equador também não são equipes fracas e se o Brasil não abrir o olho, corre o risco de ser eliminado nas eliminatórias. Meu palpite é 2-0 na Venezuela, que é fraca. Muito bem, isso seria uma catástrofe no futebol brasileiro. Pô, a 7-1 já foi uma catástrofe. É a realidade, Não é catástrofe. Foi a catástrofe. É a realidade. O Brasil não vai se classificar? Para com isso. Você falar que perder a Copa do Mundo é uma catástrofe? Eu diria que é uma catástrofe. Eu acho que foi O uma Brasil já catástrofe. perdeu uma Copa do Mundo em 50 aqui contra Sim, o então Uruguai. foi a segunda catástrofe. Perder uma Copa, ainda mais com uma seleção tão azeitada como aquela da Alemanha, não é. Agora, você falar que de uma eliminatória sul-americana, 4 vagas, o Brasil chegar em quinto, Aí e tem que buscar uma repescagem, correndo risco, aí eu acho uma tragédia. Tá bom. E está tão correndo risco que você pode observar daqui para frente. Mas em nenhuma Copa do Mundo, seja quem for os 4 semifinalistas, vai acontecer um placar de 7-1 para alguém. Isso aí, infelizmente, é a mancha que vai ficar na história do Brasil. É a perda da Copa do Mundo no Maracanã, 50. E esse vexame, que parece que já foi esquecido. Mas em nenhuma semifinal de Copa do Mundo vai acontecer um placar de 7-1. Jamais vai acontecer. Só que o Brasil parece que está tudo bem, não foi feito nada para reverter esse quadro. E o Brasil, infelizmente, corre o risco, sim, de não se classificar. Se não for nessa Copa, se continuar do jeito que está, é nas próximas eliminatórias. Só que se o Brasil não parar, não se reestruturar, de cima para baixo, vai correr o risco de não se classificar. Talvez dê sorte nessa eliminatória, mas vai acontecer. Infelizmente vai acontecer. Eu espero que está errado. É uma coisa, você sabe que existe certas coisas no futebol que muitas pessoas não acreditam, mas que acontece. Se aquele negócio de tem bruxa, existe bruxa, eu não acredito, mas que tem, não é isso? Pelo amor de Deus. O Dunga hoje não é unanimidade na seleção brasileira. Quem é? Perante os jogadores. Nunca foi. O Dunga não é unanimidade perante... Ele não tem aquele grupinho que ele tem 1 ou 2 ali que ele trouxe pro lado dele, que não é o Hulk, é o deles, né? O Hulk com Dunga, é tudo desenho animado, eles gostam do negócio ali. Agora, não é unanimidade. Eu não sei se não perde hoje para derrubar o Dunga.
Você tá hoje você Pô, que brincadeira, você tá Eu não sei se pelo amor tá derrubando porque esse negócio de Muricy Ramalho fazer estágio na Espanha, o Tite ser cotado para ser técnico da seleção, é aquela pressão toda. É o único que tem. Eu não Guido. sei hoje. É o único que tem, é o Tite, filho. Os Cavaleiros Eu da não sei, Félix, hein? Vamos lá. Eu não sei hoje. Tá bom. Olha, eu vai. quero dar um recado muito importante da Friocar. Você com ar-condicionado no seu carro, você fala, puxa, tá maravilhoso, tá geladinho. Mas é algo que você precisa ficar atento. O filtro do ar-condicionado. Preste atenção na mensagem da Friocar. Dicas automotivas Friocar. A melhor importância fazer a revisão do ar-condicionado do seu carro é a saúde da sua família, né? Trocando o filtro 2 vezes no ano, pelo menos. Olha o estado do filtro, bem sujo, já há alguns anos sem trocar, e o novo, uma diferença muito grande. A troca é bem rápida, na faixa de 10, 15 minutos, e o benefício vai ser bem melhor para a sua família. Dicas automotivas Friocar. E tem promoção, hein? Para você fazer a limpeza do filtro, você paga R$100. À vista, 10% de desconto. A Friocar tem 2 lojas, uma na Praia Grande, na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, 2135, ali na Vila Guilhermina, e a outra loja no centro de São Vicente, na Rua Marquês de São Vicente, 213, pertinho da Igreja Matriz. Friocar, há 11 anos no mercado, é referência na Baixada quando o assunto é ar-condicionado automotivo. Informação. Pois não, Luiz. Santos quer levar o jogo contra o Flamengo, 35ª rodada, para a Arena Amazônia, meu caro Guido. Lá para o Amazonas, onde a grande torcida do Flamengo, o Santos é mandante, e lá vai faturar muito, viu, Guido? Bom, então no próximo bloco, vamos falar de Santos e Grêmio e da rodada do Campeonato Brasileiro. Aguarde. Para mais um bloco do Baixada Esporte, e agora vamos falar de Campeonato Brasileiro para o Alto Posto Village. Na hora de abastecer seu carro ou sua moto, coloque um combustível de qualidade e procedência. Por isso a gente recomenda o Posto Village, que é o mais tradicional de São Vicente. O Posto Village é bandeira Ipiranga. E olha, tem promoção no etanol, também na gasolina. Na hora de abastecer, procure o Posto Village. É com certeza combustível de qualidade, tá bom? Posto Village, o mais tradicional de São Vicente, fica ali na Avenida Presidente Wilson, bem no centro ali, pertinho do centro da cidade, na Avenida Presidente Wilson, 823, tá bom? Posto Village. Informação importante, hein? E vamos agora lá. no Lancenet entra aqui uma informação. Olha só, Guido. Secretária de Aidar liga para dirigentes e avisa. Não terá reunião para anunciar renúncia. Então ele vai renunciar sem reunião. Lógico. Vai ele não vai querer aparecer, Edson. por pombo correio. Agora, é bom eu esclarecer, Edson, porque já barbas chegou de e-mail, molho, já hein? chegou e-mail falando disso. Barbas de molho. Já chegou. O Santos teve, acho que 3 renúncias. Eu me lembro, foram o Laor não renunciou? Sim. Renunciou. Sim, senhor. Ele renunciou. O Laor renunciou. Ele tinha pedido afastamento. Não, mas renunciou na sequência, renunciou. Então foi. Só que a gente separa essas renúncias, hein? A renúncia do Quintas foi por problema administrativo de gerenciamento ali. Não teve nada de corrupção, não teve nada disso. pode falar do Foi em Quintas. 83, 82 para 83, quando depois assumiu o Ernesto Vieira. E naquela mudança, o Ernesto foi o presidente, aí chamou o Dr. Milton Teixeira, que montou aquele super time, que o time foi vice-campeão paulista e vice-campeão brasileiro, né? E aí fez aquela Campeão paulista no ano seguinte. e em 84. E o outro foi o Manuel dos Santos Sá, que também foi uma divergência que ele teve na venda do César Sampaio, na época, e o conselho não aprovou a venda, e ele precisava de dinheiro para quitar algumas dívidas do clube, e ele precisava vender o César Sampaio e o Cipó, que o Finger queria comprar os 2 jogadores por $1 milhão na época, $1 milhão, e o Conselho Deliberativo do Santos vetou essa venda. Vetou. E aí ele estava já com problema com a filha dele e tal, ele já estava amargurado, simplesmente pegou e renunciou ao cargo em virtude disso daí. Então, não foi nenhum problema com o São Paulo agora. O problema do São Paulo é gravíssimo, né? A renúncia do presidente do São Paulo hoje é uma renúncia que vai balançar as estruturas de outros clubes também, né? Vamos ver como é que fica. Bom, vamos saber o que acontece em termos de Campeonato Brasileiro? A rodada desse meio de semana, depois desse hiato aí,
com jogos das eliminatórias, né? O Brasil jogou contra o Chile, hoje contra a Venezuela, e a partir de amanhã já teremos de volta a rodada do Brasileirão. Com esses jogos aí na tela. Faltam 9, hein? 9 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Então confira aí, vamos lá. Jogos de amanhã. Atlético Mineiro e Inter de Porto Alegre. Tô achando que o Atlético atropela o Internacional nessa partida, hein? O Sport recebe o Avaí. Jogo também muito importante para o Avaí. Você quer um palpite para esse jogo, Guido? Atlético e Inter? Eu acho que dá empate. Empate. Camelo? Atlético. Atlético. Luiz Roberto? Eu sou galo. Galo. E o Gustavo? É da Galo. Vai dar Galo. O Sport e Avaí, Guido? Esporte. Sport. Camelo? Esporte. Luiz? Não tem como, né? Edson? É esporte, pô. Não tem como. Não joga o Diego Souza, hein? Eu sei, mas não tem como, é em casa. E você, Gustavo? Esporte muito mais time, vai dar esporte. Vamos lá. Vamos a outros jogos. Palmeiras e Ponte Preta, Guido. Palmeiras. Palmeiras. Camelo? Palmeiras. Luiz? Eu tô na dúvida. Empate. Empate. Gustavo? Palmeiras. Palmeiras. Joinville e Coritiba, Guido. Joinville. Joinville. Camelo? Empate. Empate. Luiz Roberto? Empate. Seu jogo de vida ou morte pro Joinville, hein? É, lógico. Gustavo? Empate. Empate. Figueirense e Flamengo, Guido. Figueirense. Camelo? Empate. Luiz? Flamengo. Flamengo. E o Gustavo? Flamengo. Flamengo? Isso, Flamengo. Vamos lá. O Fluminense joga contra o São Paulo, 10 da noite. Guido? Empate. Empate. Luiz Roberto? Empate, mesmo com a volta do Allan Kardec, viu? Empate. Camelo? Fluminense. Fluminense. Gustavo? São Paulo. Obrigado, Camilo. São Paulo. Atlético do Paraná e Cruzeiro, Guido. Ô, jogo complicado, hein? Eu acho que dá empate aí. Empate. Camelo? Cruzeiro. Luiz Roberto? É vida ou morte para o Atlético, né, Edson? Vou no Atlético Paranaense. Gustavo? Atlético Paranaense. Atlético do Paraná. Bom, o Corinthians joga na quinta-feira contra o Goiás na Arena. Guido? Corinthians. Camelo? Corinthians. Luiz? Barbada, Timão. E o Gustavo? Corinthians. Corinthians. Vasco da Gama e Chapecoense, Guido. Olha, eu acho que o Vasco da Gama vai derrapar. Ai. Eu Deixa eu acho ver que aqui. ou dá empate ou dá Chapecoense nesse jogo aí. Camelo? Vasco. Vasco. Luiz Roberto? Deixa eu ver aqui. Vasco e Chapecoense. Os dois últimos. Ai. Não, o Chapecoense está na 14ª com 34? Ah, Edson é Chapecoense, para. Ou mata ou vai. Chapecoense. É lógico. Você acha que lá no Rio de Janeiro? Chapecoense, tem o Eurico Miranda. Eu esqueci do Eurico. Quero ver a arbitragem para esse jogo, hein? Ah, tá bom. Eu acho que Gustavo árbitro- Fran, você? Vai dar Vasco. A da Vasco. Gol de pênalti. E vamos ter agora ser. o Grêmio e Santos, a gente vai analisar pelo daqui a amor de pouquinho. Por falar em Grêmio e Santos, dois jogadores do Peixe, um deles o Chiquinho e o outro o Daniel Guedes, que há bem pouco tempo jogava titular e perdeu a titularidade. Eles falaram sobre essa pausa no Campeonato Brasileiro. O Geninho teve aqui e falou, é muito ruim para os times que estão bem. Exemplo, Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, esses times estão no embalo. Essa parada não é boa, é nociva para quem está embalado. Pode até ter desfoque de jogador, mas o time está no ritmo e não tem que parar. O Chiquinho e o Daniel Guedes falaram sobre esse tema. Vamos ouvi-los. Acho que vai ajudar bastante para ter um pouco de descanso, para recuperar os jogadores que vêm atuando mais. E para quem não vem atuando, pegar um pouco mais de ritmo, né? Que nessa reta final vai precisar de todo mundo. Foi exemplo agora, Daniel Guedes, até mesmo eu que entrou na equipe para estar na equipe do Santos. Cara, a gente tem que fazer o que a gente vem fazendo no Campeonato Brasileiro, jogando o nosso melhor, cada jogo dando o 100%. E quando o São Paulo não vai ser diferente. É campeonato diferente, é a Copa do Brasil e a gente está buscando nosso objetivo, que é chegar à final, até mesmo buscar o título. Mas sabendo que vai ser um jogo difícil, o clássico não tem preferência aqui. Sabe que qualquer um pode vencer e estamos trabalhando esses 10 dias para chegar bem nisso. Todo mundo sabe do poder que a gente tem aqui na Vila Belmiro, né? A gente quando joga aqui é totalmente diferente de quando a gente joga fora. Às vezes nem a gente também sabe explicar o que tem aqui na Vila, mas a gente sabe que jogar aqui é especial, com o apoio da torcida, vai ser totalmente fundamental e a gente espera poder passar para a final. Eu acho que o nosso pensamento, todos os dias, o que a gente conversa é que de uma forma ou de outra a gente tem que chegar, né? Independente de estar no G4 ou de ser campeão da Copa do Brasil,
nós temos 2 possibilidades e para poder o ano que vem tá dando uma outra postura aí do que foi esse começo de ano. Bom, ouvimos os jogadores do Santos e agora vamos ouvir um que é do Santos também, mas joga do outro lado, o Galhardo, bom lateral que o Grêmio quer comprar em definitivo, hein? E o Santos aceita negociá-lo para ganhar uma boa grana aí. Vamos ver o que falou o Galhardo sobre esse confronto com o Peixe. O treinamento que o Roger faz é um treinamento reduzido, onde a gente pega um entrosamento muito fácil e a intensidade também é muito, muito grande do treinamento. A gente sai do treinamento mesmo esgotado, então a gente está procurando evoluir na parte física. Como eu falei, estava sem tempo de treinar, estava só mostrando nos vídeos aquilo que a gente estava fazendo de certo e de errado e corrigindo ali. Agora, com essa parada, tenho tempo para poder corrigir no campo, que é o que o Roger estava querendo. Sobre isso, eu ainda não conversei com o meu empresário, mas quando eu tive a conversa com o Rui, que ele me perguntou qual seria a minha vontade, eu falei para ele que minha vontade seria ficar. Ele disse que queria apenas ouvir isso de mim. E agora ele tá junto com o meu empresário, estão vendo uma forma de negociar com o Santos. A melhor maneira do Santos conseguir liberar. Tem mais 1 ano de contrato com eles lá, mas se for o caso de ter que falar com eles, não vejo problema algum. Isso, tanto eu quanto o meu empresário, vamos fazer o máximo para que a gente possa permanecer aqui no ano que vem. Pode ser, mas na minha opinião a gente tem que pensar jogo a jogo, a gente tem que somar o maior número de pontos. Temos uma distância razoavelmente boa para o 5º colocado, mas está tudo embolado ali. Uma derrota te deixa muito, muito próximo deles ali, então a gente tem que pensar jogo a jogo. A gente tem 2 jogos em casa, contra o Santos e contra o Chapecoense, que a gente precisa fazer o dever de casa para que a gente possa somar mais 6 pontos. E como a gente vem fazendo sempre, jogando jogo a jogo, pensando cada jogo uma história, então assim que a gente vai fazer, esquecendo do Corinthians, pensando jogo a jogo. Como é que é interessante esse confronto, e tem razão o Galhardo de falar que o Grêmio não pode perder. Se porventura um brasileiro, vamos admitir, a Chapecoense, for campeão da Sul-Americana, de 4 vagas do Brasileirão, apenas 3 ficam validadas para a Libertadores. Se o Grêmio perder, está encostando ali no Grêmio Palmeiras, o próprio Santos Futebol Clube. De repente o Grêmio fala, se eu perder a 3ª colocação no campeonato e ficar em 4º, eu não estou garantido que estou na Libertadores. Até porque pode dar uma zebra para muitos de um Chapecoense da vida ganhar a Copa Sul-Americana. E aí a gente roda na Libertadores da América, até porque o Grêmio já está fora da Copa do Brasil. Jogo muito interessante. E o Grêmio ganhou do Santos na Vila Belmiro. É verdade. E o Grêmio tem uma forte equipe. Agora, o que eu estou preocupado, eu acho que a maioria do povo também do Rio Grande do Sul, é com relação às chuvas, né? Porque Porto Alegre está um caos. Está chovendo muito para lá, não sei se parou no dia de hoje, mas ontem as informações é que a cidade estava passando por uma situação crítica em virtude das fortes chuvas. Se isso se prolongar, pode até atrapalhar o jogo. De um o modo nível geral. do Guaíba baixou, Guido. Baixou? 2,3 metros. Mas a coisa estava complicada. Sim. Tomara a Deus que a chuva também deu uma amenizada, né? E aí tenhamos aí uma partida tranquila. Mas o Santos agora, é que a gente fala, fica com o pé na frente e outro atrás. O Santos não venceu somente um jogo no Campeonato Brasileiro, fora de casa. Infelizmente, é a realidade. Só ganhou uma partida fora de casa. E vai pegar um Grêmio que precisa da vitória, né? Mas o Santos tem chance também de chegar lá e conseguir um empate. Se não vencer o jogo, o empate dá para arrancar nesse confronto com o Grêmio. Vamos ver o que pode acontecer. Tomara que os jogadores que vão atuar pela seleção brasileira hoje tenham condições de ficar à disposição do técnico Dorival Júnior para esse compromisso. Tanto o Ricardo Oliveira como o Lucas Lima, né? O Gabigol já chegou hoje de manhã, já está descansando, está dormindo tranquilamente. Amanhã viaja com a delegação, não vai ser problema. Mas o problema é com o Ricardo Oliveira e com o Lucas Lima. E o seu palpite para Grêmio e Santos? Eu acho que dá empate. Dá empate. Camilo, o seu palpite, Santos e Grêmio? Eu concordo com o Guido com adendo. Se o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima jogarem, o Santos tem grande chance até de ganhar o jogo. Agora, se os dois não jogarem, dá Grêmio. Luiz Roberto. Edson, eu vou colocar aqui rapidamente o time que treinou ontem do Grêmio, o time titular, porque o Marcelo Groi está afastado, 15 dias foi desconvocado da seleção, e o médico já informou, 15 dias para o Marcelo Groi. Bruno Graça é o goleiro, Galhardo na lateral direita, Pedro Jeromel a zaga, com o Bressan e o Marcelo Oliveira, que falou que são 9 jogos
decisivos para o Grêmio. Grêmio, não se esqueça, está com 52 pontos. Aí meio campo tem o Edinho, esse mata a cobra e mostra o pau, Maicon, o Juliano, o Douglas e Pedro Rocha. E na frente, o Bobô, aquele 4-5-1 do Será que o Grêmio. Luan não joga, voltando à seleção? O Luan? É o Luan, pro Pode lugar ser do o João. Bocô. Não, esse time que treinou. Pode ser que o Luan jogue. O Luan está na seleção, mas E lógico. deve voltar e deve jogar. Já É pensou? porque não tá no banco, né? Não tá nem jogando. Aí é que dá. De repente, É o Luan no lugar do Bobô. do Bobô. Pronto, é o time que treinou ontem. Pedro Rocha foi é esse. centroavante. E o seu Então, palpite? Meu palpite? Se o Grêmio ganhou aqui, ganha lá também. Só isso. Quanto, Luiz Põe Roberto? lá a menina lá, que eu quero ver lá, o Grêmio. Quanto, Luiz Roberto? 2-1. 2-1. 2-1 Grêmio. Bom, Gustavo Franco, palpite para Santos e Grêmio. Olha, se o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima jogarem, eu acho que o Santos consegue ganhar de 1-0. Mas se não jogarem, eu acho que no máximo consegue arrancar um empate. Obrigado. Aí, Luiz Roberto. É de azul, tá vendo? Tá ele a Dunga. Cadê o Dunga? O Dunga devia estar do lado da Branca de Neve. Isso. Ah, meu Deus do céu. Vai, Gente, Dunguinha! você vê Branca de Neve, Os Sete Anões e muitos outros interessantes filmes da Disney Aí sim. na Sky. É verdade. Sabe por quê? Até Porque a o Peter Sky Pan. tem a melhor programação na TV brasileira. Agrada em cheio as crianças, as mulheres, os homens. Eu que o digo. Porque é uma TV completa. Tem esporte, Faz até o Brasil ganhar o jogo. futebol, enfim. Coloque uma Sky na sua casa. E com novidade, hein? A Sky também tem internet. E quer uma dica legal? Faça o pré-pago. Compre o aparelho. Você vai pagar 12 parcelas de R$ 59,90 e ganha durante um ano 91 canais gratuitos, tá bom? Tem esse telefone na tela, 4104-1234, e tem o outro também, para você ligar e pedir a Sky pré-pago, ou seja, você compra o aparelho. O outro telefone na tela, para você ligar para Sky Litoral, tá aí o telefone. Ligue e peça a sua Sky. E você vai ver Luiz Roberto e Branca de Neve e os Sete Anões. Eu tô mais uma Peter Pan, querido. E vai ver também a Maitê Proença, hein? A Maitê Proença, hein? Hã? Você viu que ela já falou, né? Já falou. Vai ficar no que o ar. Botafogo vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. vai mostrar E ela nada. apostou que ela não acreditava que o Botafogo subisse. E se o Botafogo subisse, ela ia ficar nua no programa dela. Não tem nada pra mostrar lá, Guido. Pô, Tem, não tem nada. Não tem nada pra mostrar. E aí tem o Dunga também, um Dunga? personagem Cadê o Dunga? importante da Disney. a carinha dele. Ó, os Sete Anões. Vou lógico. contar o nosso querido Dunga e a Branca de Neve que você está vendo aí. Ela parece muito com você, Luiz Roberto, essa Branca de Neve aí. Uma pausa, a gente volta daqui a pouquinho. Segura aí, até já. Eu pego esse cara na E saída. agora, o último bloco, vamos falar do Jabaquara, que empatou 0-0 com o Prudente, lá em Presidente Prudente. Nós temos algumas imagens, alguns lances desse empate de 0-0. Com esse resultado, o Jabaquara ainda respira no campeonato, tem chance de subir, desde que ganhe os 2 jogos e, evidentemente, torça para um tropeço. Ou do Olímpia e também do Taboão da Serra. É, mais do Olímpia, né? Porque o Olímpia tem 2 jogos dificílimos também pela frente. Pega o próprio Tabuão e pega o São Carlos. É. As 2 partidas do Olímpia. O Jabaquara pega o São Carlos no próximo domingo e depois enfrenta a equipe da Assistência aqui na Caneleira. O Taboão da Serra pega a equipe do Grêmio Prudente. Pega o Olímpia primeiro. E depois pega o Olímpia primeiro? É lógico, Taboão e Olímpia domingo. E aí o Grêmio Prudente também. Isso. Quer dizer, todos Na eles última têm rodada. jogos dificílimos. Todos eles. O mais importante é que o Olímpia me parece que está numa turbulência lá. Poderia ter matado o jogo de domingo agora e praticamente colocaria aí a mão na segunda colocação. Mas com o empate que ele obteve, não teve êxito de vitória. Aos 48 do segundo tempo, Edson. Estava O perdendo o locutor jogo. falou, fecha essas cortinas. A bola entrou. Estava perdendo o jogo, que seria ótimo para o Jabaquara. Né? Mas a diferença é 3 pontos. Então vamos torcer para que o Jabuca e que os outros também não façam os resultados e favoreçam o Jabaquara. E aí, Luiz Roberto? E aí, depende mais do Jabaquara e a sorte do... Agora, o Guido falou do Olímpia. O Taboão pegou o Olímpia. E aí, qual é o melhor Qual seria resultado? o melhor resultado? A vitória Aí do que tá. Taboão ou A empate. vitória do Taboão. Não, Mas vai a empate aqui 13? não. Não, Edson. Não, É. não, vai, não, melhor a vitória, empate. não, a vitória do Taboão, a vitória do Taboão, a vitória do vai a Taboão 12. vai a 12. Vai a 12 não, vai a Vai a 11. 13. Ah, 13. ele Taboão tá com com 10 pontos. Ele empatou o último Não, jogo. Guido, tá louco? Taboão? Sim, senhor. Empatou, vai a 10 pontos. Com 3 é Mas 13. em contrapartida, Luiz Roberto, Pô, ele o joga a empate, o última menor fora. empatado. Ele jogaria a última fora. Aí sim, empate. O Olímpia fica com 13. De Então, qualquer jeito. mas fica aí com o Taboão, com 13 pontos, jogaria a última partida fora. Contra o Taboão. Grêmio Prudente do Lelo.
Então. E o Olímpia pega o São Carlos. Se empatar, ele fica com 14. Se o Jabaquara ganhar os 2 jogos, ele vai a 15. Então ele passaria o Tabuão. Então eu acho que o melhor resultado aí é uma vitória do Tabuão. Que joga em casa, né? Que joga em casa. Tá bom, joga em casa contra o Olímpia. Olha aí, o São Carlos já está classificado, já subiu. 20 pontos. Já entregou o último jogo. O Olímpia tem 12. Então. Joga com o Tabuão que tem 10. Tá certo? Sim, o Olímpia tá Se bom. der o Tabuão, É Tabuão e Olímpia. Tabuão vai para 13. Se o Jabaquara conseguir a proeza de ganhar o jogo do São Carlense, o Jabaquara vai a 12. Sim, senhor. E na última Empata partida, com o o Jabaquara joga em casa com a Cisense, enquanto que o Olímpia, com 12 pontos, Vai pegar o São Carlos. em casa. Tá tranquilo. Não, aí que tá, Edson. Em casa. Em casa. Então, O quê? jogo do tudo bem. Olímpia. Vida ou morte pro Olímpia. O Olímpia ficaria com 12 pontos, mas pega o São Carlense. Olha aí, ó. Taboão da Serra e Olímpia. O melhor resultado aí é dar o Taboão. O Acisense pega o Grêmio Prudente. Tanto faz, é porque os dois estão mortos. E Jabaquara e São Carlos, o Jabaquara tem que ganhar o jogo lá. Não tem outro remédio. Tem Você que ir lá e sabe, ganhar o você jogo. sabe que pode dar uma classificação por número de vitórias, né? Sim. Porque pode dar empate entre Olímpia e Jabaquara. Se o Jabaquara vencer as 2 partidas, Mas o Olímpia tem a melhor campanha. então, é isso que eu queria saber. O Olímpia tem 3 vitórias no campeonato, o Jabaquara tem 2 vitórias no campeonato. Mas, Sim, aí, o mas aí vai Jabaquara igualar, faria vai as duas, igualar. né? Aí vai tá, igualar. Aí passa aí. Mas Vai aí decidir no é saldo de isso gols, aí, eu o acho. Jabaquara Saldo de faria gols. 2 vitórias, porque ganharia do Acisense e ganharia do próprio São São Carlos, ficaria com 4 vitórias. Certo? 4 vitórias. Então vai depender muito também o saldo saldo de de gols gols. e número de vitórias. Vamos ver como é que vai ficar. É complicado. Eu Agora o acho que a gente reza, que a gente pro Jabaquara fala, né? ganhar o jogo. Não, o Jabaquara, se o Jabaquara tivesse ganho pelo menos uma partida que ele empatou aqui, se tivesse ganho do Tabuão ou tivesse ganho do Grêmio Prudente, o Jabaquara hoje estaria com a faca e o queijo na mão. Foi o que eu falei pro Thiago ontem lá no Juventude, ele estava lá. Um abraço, Guido. Um abraço e até amanhã. Um abraço, Camelo. Um grande abraço a todos. Luiz Roberto. Uma goleada do Brasil até amanhã. Fácil. Fácil, babado. Gustavo Franco. Um abraço a todos e até amanhã. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, 5-0, hein? Vamos passar que nem um trator por cima da Venezuela. Tchau, tchau.